Olá, feliz 2026, que seja um ano novo cheio de boas leituras e muito abençoado por Deus. Eu sou Jéssica Queiroz, escritora, leitora e estudiosa incansável. Seja muito bem-vindo a mais um diário de leitura. Para partilhar um pouco de quais foram os favoritos de 2025, tanto do finalzinho do trimestre do ano, com o último trimestre, quanto os favoritos do ano, eu quero trazer alguns convidados muito especiais para mim. Hoje vamos tentar fazer um vídeo um pouco diferente, que as duas crianças estão aqui, então vamos ver como vai ser essa experiência. Mas eu convido vocês a conhecer um pouco sobre quais foram as nossas leituras favoritas de 2025. Bom, tudo bom, gente? Eu sou o Marcel, marido da Jéssica, acho que vocês já me conhecem. A gente fez um combinado de falar dos favoritos do trimestre e depois eu falo um pouquinho sobre o meu ano, tá? Esse trimestre eu admito que eu li um pouco menos do que eu gostaria. O mês de outubro praticamente eu não li tanto. Final de semestre, eu sou professor, a coisa fica um pouquinho mais intensa. Então vou começar, na verdade, retrospectivamente. Eu li agora no mês de dezembro, depois do dia 20, que eu saí de férias, e aí eu me comprometi a ler mais livros em casa, livros físicos na mão, né? Então, um livro que eu fiz questão de pegar, eu li pelo Kindle, na verdade, foi o Chamado da Ampulheta, que é o segundo livro da duologia O Império de Asaga, da Gabriela Garrido. É um livro que eu estava muito ansioso para ler. Eu já tinha lido o Alvorecer das Sombras, que é o primeiro livro da duologia, no comecinho, lá por volta de abril. Falei dele já um pouquinho aqui para vocês. E eu estava muito ansioso para ler o segundo livro, embora minha esposa estava com um pouco de receio de eu ler, porque ela fala, não sei se você aguenta, porque o negócio é pesado. Se eu achei o primeiro livro pesado, o segundo ficaria ainda mais pesado. Para surpresa da minha esposa e para mim também, porque afinal de contas eu criei uma expectativa enorme. O livro é pesado, ele tem seus momentos de bastante sombra, mas ele é um livro super bem escrito. Então, ele é palatável, ele não te deixa tão remoído, embora ele tenha algumas cenas particularmente bem fortes e que mexeram muito comigo. Ele é um livro que dá para ler e ele tem uma mensagem clara, uma mensagem boa. O terço final, principalmente, eu achei que foi muito precioso. Então, eu amei, na verdade, eu amei. Tem cenas, assim, incríveis. A cena final, assim, daquela batalha épica, que é o que a gente espera, né, numa fantasia, principalmente uma fantasia sombria, aquela coisa de luz e trevas, aquela coisa de bem e mal. Então, assim, é épico mesmo, é fantástico. Eu fiquei, assim, aquela coisa de ler com as costas levantadas da cadeira, sabe? Foi muito, muito, muito legal. A mensagem que passa no final é muito boa também. Então, vale muito a pena ler. Eu acho um livro muito bem escrito, um livro bem importante para os tempos atuais. Então, eu acho que vale a pena. Fica aí a minha recomendação total. Eu acho que eu vou ter que falar dele já, porque ele foi o meu favorito de novembro também, né? Quando foi o lançamento dela foi em outubro, então em novembro eu fiz a leitura dele também. E uma das coisas que eu gosto dessa duologia da Gabriela é que ela é uma fantasia sombria, dolorosamente real, sabe? Porque você vê muitas coisas têm um paralelo muito próximo do que a gente vive hoje. Tem coisas muito próximas do que seria a nossa realidade conforme a sociedade afundasse na idolatria do próprio eu, do próprio ego e de servir os próprios desejos. Então você vê isso espelhado na fantasia. Então ela acaba ficando muito real, muito próxima e a gente consegue ter essa experiência de como seria, né? Como seria se o mal avançasse tanto assim? Se houvesse um esforço de fazer tudo que é bom, tudo que é bíblico, tudo que é santo ser esquecido. Se houvesse esse esforço, né? O que aconteceria? Como que a sociedade entraria numa decadência ainda maior? Então traz um pouco disso. Eu acho que é uma das coisas bem importantes que o texto da Gabriela traz é isso. E também de como nada resiste ao poder que há na palavra. Ninguém consegue apagar Deus, né? Então, é claro que não é um texto fácil de ler, por isso que a classificação é 18+, porque tem mesmo muitas partes que são bem sensíveis, mas se você quer um texto instigante, você está acima dessa idade,
e consegue lidar bem com alguns dos gatilhos que vão ter no texto. Vale muito a pena a leitura. Pode continuar. É bem interessante também sobre esse livro, porque normalmente quando a gente fala de fantasias, ou, como a Jéssica disse, e se as coisas, o ego e as vontades sobrepujassem tudo, e aí normalmente a gente acaba vendo cenários meio apocalípticos, ou cenários meio distópicos, mas com tecnologia, e um afastamento de Deus, né? Se Deus é esquecido, o que aconteceria? A gente imagina uma sociedade ateia, né? Mas não é o caso desse livro. Pelo contrário, é uma sociedade teocrática. Tem um outro Deus no centro. Um Deus que pensa nele. Um Deus egoísta e que se veste de luz. Né? Um Deus que finge ser bom. Um Deus que as pessoas fazem as suas orações, tem todos os seus rituais, tem a grande catedral, né? Então o Império de Azaga, né? Uma sociedade extremamente idólatra e teocrática. Tem um Deus autoritário, um Deus que impõe as leis, né? A lei é a lei. Isso é repetido várias vezes, né? Então a lei desse Deus é a lei secular. Então uma sociedade dessa forma. E é bem diferente daquilo que a gente costuma ver. Né? A gente costuma ver o homem no centro, porque isso representa muito a nossa sociedade hoje. E aqui não, tem um Deus no centro. E as pessoas também são apagadas, os seus desejos, as suas vontades são apagadas. E a vontade desse ser é cumprida na íntegra, mas ele não é o nosso Deus. Né? Então ele é um ser egoísta. Então é muito interessante ver esse livro. Continuando aqui, o livro de novembro. Novembro eu admito que eu acabei não lendo muito ficção cristã. Eu tinha lido muita coisa, eu estava meio que muitos textos técnicos também, enfim, eu já falei com vocês aqui, eu estou numa pegada de tentar também conhecer os clássicos. No primeiro semestre eu me debrucei sobre os clássicos brasileiros, e no segundo semestre eu comecei a pegar um pouquinho alguns clássicos internacionais, e aí eu tive o meu momento Shakespeare. E aí eu li Romeu e Julieta, Megera Domada, Hamlet, Sonho de uma Noite de Verão. Não leu não, você ouviu, né? Isso, eu ouvi. Esses foram audiobooks. Então eu peguei esse momento, eu comecei no Sonho de uma Noite de Verão. Não, comecei com Hamlet, acho. Eu comecei com Hamlet, depois eu fui para Sonho de uma Noite de Verão, enfim. E o que eu mais gostei, e eu coloco então como o meu favorito de novembro, foi O Mercador de Veneza. É muito interessante, é um livro que tem uma pegada religiosa, porque tem um judeu, tem um cristão, e eles têm um embate, eles têm uma luta, tem um romance. É bem interessante que tem o papel do casal, o homem fazendo a sua parte, o homem tentando gerar renda, um homem tentando conquistar a mulher. Ao mesmo tempo também tem a mulher como parceira desse homem, enfrentando seus problemas. Vídeo com criança é assim, né? Enfrentando os problemas junto com ele, criando soluções junto com ele. E aí foi bem interessante, eu achei que foi extremamente inteligente para mim. Todo mundo fala muito de Romeu e Julieta, eu particularmente não achei lá grande coisa. Tem gente que agora vai falar, pelo amor de Deus, como é que você fala mal de um clássico? Não estou falando mal, ele é bom. Mas todo mundo fala muito dele, eu achei que ia ser o mais incrível. Hamlet também é bem interessante, tem muitas citações que a gente conhece, né? Ser ou não ser, eis a questão, a imagem do cara com a caveirinha na mão, e essas cenas são interessantes. Mas para mim o que mais me impactou, o que eu achei mais interessante foi O Mercador de Veneza. E para outubro, eu admito que eu não li muito, eu li basicamente um livro, que foi o livro da Jéssica. Porque foi o livro que ela lançou como Um Dia Ensolarado Após o Inverno em outubro. Então eu peguei para ler ele, né, pelo Kindle como versão final, né? Porque eu li o livro dela enquanto ela escrevia ao longo de 6 meses. Então ela ia escrevendo, eu ia acompanhando, e de forma muito crítica, pegando detalhezinhos aqui, às vezes até um erro de digitação que acaba acontecendo. Tem o vídeo com a sua revisão completa. Tem o vídeo da minha revisão, se alguém quiser dar uma olhadinha.
Mas aí eu fiz a questão de pegar o livro para ler, entre aspas, como leitor, né? Então eu fiz isso em uma semana e meia, que é mais ou menos o meu ritmo para ler um livro de 400, 500 páginas, que é o livro do Porte da Jéssica. Então eu fiz questão de ler ele inteiro, e apesar de já ter lido e já ter acompanhado várias vezes, alguns capítulos eu cheguei a ler 3, 4, 5 vezes ao longo do processo, pegar o livro como um todo, ver tudo encadeadinho, né, concatenado bonitinho, foi bem especial para mim. Eu me emocionei novamente em muitas cenas, teve nuances que eu peguei só lendo ali, né, mesmo que passaram desapercebidas, não nuances do ponto de vista crítico, mas nuances da leitura mesmo, da história, né, detalhes da história que eu peguei eu lendo, né, a história como um todo. Então foi muito bonito, eu me apaixonei, é um dos meus livros favoritos. Eu já li o livro 2, que ela escreveu, tá pronto. É muito bom também. Li mais ou menos nessa época também, né? Por volta de outubro, novembro. Quando terminou, acho que foi novembro, ou finalzinho de novembro, começo de dezembro. Foi por aí. Li também. Mas o primeiro livro ainda tem um lugar especial no meu coração, porque eu particularmente amo romances com essa fase de flerte, de aproximação, de conquista. É aquele livro gostosinho que tem os clichêzinhos que a gente gosta. É um livro bem interessante, ele tem muita profundidade, ele é muito inovador em algumas coisas, mas ele também tem aqueles elementos que a gente gosta de ver num romance, né? Então é um livro assim, bem completo, bem gostoso de ler, vale muito a pena. Eu sou fãzaço, não é porque é minha esposa, não, mas é que se fosse um livro... Não é porque é minha esposa, mas é também. Mas é também, mas é que acho que é um livro que se eu tivesse pego, tem um livro aqui, de uma autora que eu não conhecesse, eu teria me apaixonado da mesma forma, porque é um livro muito bem escrito. Ele tem na mesma medida aquela profundidade que faz você pensar e faz você rever alguns conceitos, mas ao mesmo tempo tem uma suavidade em algumas cenas, tem aquilo que a gente espera num romance gostoso, que dá um quentinho no coração. Então é um livro bem, bem gostoso, bem especial. Do trimestre acho que é isso. Conseguiria elencar algum do ano? Para ler algum do ano, vou pegar aqui na minha lista. Vocês viram, eu tive a minha fase Machado de Assis, então eu amei todos os que eu li, mas com especial, é claro, para Dom Casmurro. É perfeito. Ainda gera discussões aqui em casa. Tem um pequeno conto que me dilacerou, um conto de poucas páginas, é coisa de leitura de 20 minutinhos, que chama Pai contra Mãe. É 18 mais também. Tem que ser 18 mais. Não por causa de coisas que seriam impróprias, né? Mas é por conta do peso da carga emocional mesmo. Uhum. Eu acho que talvez um dos livros mais lindinhos do ano, talvez esteja ali no top 3, com certeza, é Desejos em Guerra, da Sara Guzella, que é um conto até bem longuinho, é um conto acho que 120 páginas. Acho que é 120. Não é tão curtinho assim, mas é muito gostoso. É uma delicadeza dela de trazer duas culturas tão conflituosas no nosso dia a dia, né? Culturas atuais, que ela criou um outro mundo com dois povos com características parecidas, a referência é muito clara, mas ela fez com tamanha delicadeza e é tão bonito. Ela fez com tanto respeito a essas duas culturas, sabe? Sem detonar elas, sem ficar exacerbando os lados ruins, mas vendo o que Deus traz de beleza nos diferentes povos. Então eu achei de uma delicadeza absurda e é muito bonitinho, é muito bem feito, muito bem escrito. Eu me apaixonei, a Jéssica também ama, foi ela que me recomendou. Eu gosto, é um dos meus contos favoritos, na verdade, da Sara. É meu favorito dela. Pra não dizer que é meu favorito dela. É que você gosta muito do Órfão na Cidade Escura também. Gosto, mas Desejos em Guerra ganha fácil de Órfão da Cidade Escura, eu acho. Sim. Embora eu goste bastante mesmo. Muito maravilhoso. Eu gostei muito também do Quem Tem Medo dos Evangélicos. Jéssica também já falou dele, do Gutierrez Siqueira. Uhum, é um livro muito legal, porque é um livro de política, mas é um livro com o qual eu me identifiquei muito, porque eu tenho um posicionamento peculiar, e aí como é que eu poderia dizer isso claramente, né? É um livro que ele consegue enxergar... Ele convida um pouco a despolarização. Exato, perfeito. Ele convida você à despolarização e a quebrar um pouco essa idolatria política que a gente construiu, né? Então, eu consegui enxergar
os problemas dos diversos lados políticos, não tão diversos assim, que a gente tem hoje, e tentar colocar o cristão no lugar. Né? Qual é o lugar do cristão? Nós somos do centro, nós somos isentões? Nós não somos isentões. Mas é complicado. Centro é o evangelho. Nosso centro é o evangelho. Nosso centro não deve estar, nossa esperança, nossa expectativa não deve estar na política, embora vivamos num mundo em que há política. Então a gente também não precisa ser completamente alheio, alienado. Pelo contrário, a gente pode sim se posicionar, deve se posicionar. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa idolatria política. Então eu particularmente me senti acolhido na visão do Gutierrez, porque a gente tem muita dificuldade de enxergar, né, esse equilíbrio, e ele é uma pessoa que traz esse equilíbrio, essa voz de equilíbrio. Eu gostei muito. Eu li vários livros, reli Lewis com a Jéssica, não, com a Lili, já falei aqui, não posso deixar de citar também, então, o Alvorecer das Sombras, que é o primeiro livro da duologia, e acho que eu vou fechar com O Príncipe Oculto, que eu também já falei um pouquinho aqui com vocês, foi um dos meus favoritos de um dos trimestres, e é um livro de um contexto histórico, é um contexto na Babilônia, persa, não é baseado na Bíblia, é uma história que se passa naqueles tempos bíblicos de Daniel, mas então ele tem até procura ter um certo rigor histórico, mas é uma história paralela que não tem nada a ver com a Bíblia. Bíblica. É uma ficção bíblica, mas é muito bem escrito também, é muito gostoso de ler e é magnífico. Fica aí a recomendação. O Levi teve alguns favoritos esse ano também, livros que ele pedia para ler de novo, e de novo, e de novo. Esse, você gosta desse? Que foram todos da Fernanda Witwicki, que é Enquanto a Ana Espera, É para o Meu Bem, e Edmundo e o Resmungo. Edmundo e o Resmungo é ótimo quando tem que lembrar, eles estão carregando resmungo. Então ele gosta bastante de leitura, ele às vezes pega sozinho, tem até um que ele gosta de folhear, que é esse daqui, A Vida de Jesus em Versos de Cordel, que ele gosta de folhear e fica vendo as ilustrações. Aí às vezes ele vem e pede pra gente ler algum, sabe? Então tá bem bonitinho essa construção que ele tá tendo com os livros também, né? Essa relação que ele tá construindo, tanto de escolher os próprios livros, como às vezes de querer pegar um papel e desenhar. A Lili também tem avançado nisso, né? A gente lê bastante para eles. Tem muitos livros, mesmo os livros que ela vai falar que são os favoritos dela desse ano não, né? De 2025. Foram livros que a gente leu junto com ela, né? Ela ainda está ensaiando para começar a fazer as próprias leituras autônomas, mas acho que a gente vai caminhar nisso esse ano também. Eu gostei muito do livro da Sara Guzella. Espera, amor. Segura o outro livro. É A Escolha do Verão. E tem muitos e muitos capítulos. Eu gostei das poucas ilustrações que tiveram. Eu amei todas. Eu achei que foi muito, muito legal ler esse livro com meu pai. E a capa eu gostei muito também. E a gente começou a ler Esperança da Primavera, né, ainda, então provavelmente vai estar entre os lidos desse ano, mas tá caminhando, né? E o favorito do ano? O favorito de todos é a Lâmina Mais Cortante, que eu gostei mais do que todos. Eu li vários livros com meu pai, com minha mãe, mas de todos mesmo, meu favorito foi a Lâmina Mais Cortante. De Rebeca Souza. O que você gostou desse livro? Que te fez ser, assim, o favorito? De tudo. O tempo de leitura que eu tive com a minha mãe, eu gostei de ficar, né, na hora de dormir antes, de ler um capítulo, às vezes até menos, né? Depende do sono. Depende do sono. Né? E da Annelise? Por um tempinho, depois de eu ler o livro, eu fiquei, toda vez que, tipo, eu brincava de que eu era alguma personagem, inclusive foi na festa de encerramento? Numa festa fantasia que teve da escola. Das crianças, né? Acho que foi da semana do Dia das Crianças que foi fantasia. Eu fui de Annelise e eu gostei muito
Eu gostei muito desse livro, eu gostei muito do conteúdo, de tudo que tem nele, e eu realmente gostei muito. Gostou muito. Gostei muito. Eu tirar uma foto com a Rebeca um dia, se tiver oportunidade. Perfeito. Obrigado pela participação de vocês aqui. Agora eu acho que eu vou liberar eles pro parquinho para continuar falando de toda a minha lista com vocês. Querem se despedir? Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo e as próximas leituras. Não, o tchau dele com certeza nem apareceu, que ele tá louco de... Vem dar tchau. Vai, pode falar, gente. Fica com Deus. Agora você vai no parque? Tá bom. Você ainda não leu A Lâmina Mais Cortante, leia. É muito bom. Eu gostei muito. Então vamos aos meus favoritos do trimestre. Meu favorito de outubro foi 100 Dias da Terra, da Ruby Albuquerque. E me impressionou muito tanto a ideia dela de fazer um menino que não é daqui, ele é de outro planeta, né, de outro universo, e ele vem para a Terra numa missão de reconhecer como que os seres humanos processam diversas experiências. A missão dele especificamente é voltada com a dor, né? Quais são as experiências, como o ser humano lida com as experiências de dor. E é muito interessante porque ele vem de um planeta em que tudo é perfeito, um planeta que não foi afetado pela queda, um planeta que não tem as dores que o nosso planeta tem. Por isso que a dor, inclusive, é um tema tão especial para eles, né? Uma coisa que eles não conseguem entender tão bem. Então a gente vai acompanhando a jornada do Caleb enquanto ele descobre cada uma dessas experiências, e a Ruby escreve de um jeito que a gente vai aprendendo a ter outro olhar também para essas coisas que nós vivemos no nosso dia a dia, né? Como se a queda, com essa pergunta, né, de se a queda não tivesse nos afetado, como poderia ser o nosso olhar para as coisas, como poderia ser o nosso olhar para o mundo. E no meio disso ainda, ela colocou um romance entre eles, que você fica todo, entre ele e a menina protagonista, que você fica falando, meu, como que ele vai conversar com ela, como que ele vai contar que ele não é desse planeta e que depois desses 100 dias de missão ele vai embora. Então você fica na expectativa de saber como que isso vai acontecer, né, como que vai desenrolar esse romance. E é um livro também muito doloroso, né, porque ela usou diversos desastres que aconteceram de fato, né, então quedas de aviões, tsunamis, ou atentados terroristas, diversas situações que nós vivemos no nosso mundo, e ele está participando de um documentário que vai entrevistar diversas pessoas que passaram por isso. Então a Ruby, ela teve um cuidado de pesquisa muito profundo mesmo, de entender como foi a experiência das pessoas de cada um desses lugares, de cada uma dessas situações, e ela trouxe isso para o livro. Então você vai, assim, às lágrimas facilmente em vários dos capítulos, né? Vocês já perceberam, né, ao longo de todo 2025, com o tipo de comentário que eu faço para os livros, que não é tão difícil assim me fazer chorar, né? Mas boas histórias me emocionam ainda mais facilmente. E com certeza a Rúbia entra nisso. E com certeza eu quero ler A Espera, que é o segundo livro dessa duologia, que conclui aí a história do Caleb. O meu favorito de novembro, como já comentei antes junto com o Marcel, foi O Chamado da Ampulheta, o segundo livro da duologia da Gabriela Garrido. E assim, eu sempre vou falar da Gabriela. Porque ela é minha amiga? Também porque ela é minha amiga, né? A gente conversa sobre os livros das amigas e a gente fica fã de verdade, né? Não é porque eu estou divulgando ela só porque ela é minha amiga, mas é porque ela é minha amiga também. Né, eu gosto da escrita dela, eu gosto da forma com que ela trabalha temas difíceis, né? Eu falo para ela que ela é a rainha de trabalhar os temas indigestos, né? Aqueles que você fica pensando, poxa, mas ela realmente vai falar disso, mas ela realmente vai trabalhar esse aspecto. Ela vai com uma coragem ímpar mesmo, de tratar de temas difíceis numa fantasia sombria, e ainda assim transmitir a luz da palavra de Deus, a luz que não pode ser apagada de forma alguma. Então eu realmente recomendo a leitura da duologia, que é inclusive parte dos meus favoritos do ano, tanto 100 Dias da Terra quanto a duologia do Império de Azaghal entram nos meus favoritos do ano, porque realmente são livros de autoras muito competentes no que elas fazem, são livros muito bem escritos e com histórias que são realmente arrebatadoras. São aquelas que eu brinquei que a minha, no Instagram eu brinquei que a minha escolha dos favoritos foi facilitada porque eu escolhi os que mais me reviraram, né? Os livros que mais me reviraram, não só os livros que tiveram história legal ou que me envolveram de alguma forma, mas aqueles que foram fortes
em trazer todo um misto de emoções mesmo. E isso também se aplica ao favorito de dezembro, que foi Temporal no Sertão, da Rebeca Souza. A Rebeca assim, tem se tornado uma das minhas autoras favoritas também. Eu admiro muito o cuidado com que ela trabalha qualquer coisa que for colocada na mão dela, né? A Elisa até falou que um dos livros da Rebeca foi o favorito dela, né? A Lâmina Mais Cortante foi um dos meus favoritos do ano também. Porque a Rebeca, ela tem uma escrita que se aproxima muito dos clássicos, sabe? Da beleza dos clássicos, a beleza da letra, a beleza da construção das frases. E aí ela consegue fazer isso enquanto conta a história muito bem contada, muito envolvente, de forma assim que quer que você saiba cada vez mais sobre os personagens mesmo, sabe? Você quer mais daquele universo. E isso acontece também com Temporal no Sertão. Ele me lembrou muito o estilo da narrativa de Vidas Secas, que é um dos clássicos favoritos brasileiros, que é o meu favorito também, que traz essa sequidão, né, essa dificuldade, a dureza da vida no sertão, com as palavras, com o jeito que estrutura a narrativa. Você consegue ir sofrendo junto com o personagem, você consegue ver como uma vida sem... Quando ela não tem um propósito, quando ela não tem uma clareza, as circunstâncias da vida, as circunstâncias que a cercam, tornam a vida ainda mais dura, ainda mais dificultada. E ela não mudou do sertão, né? Ela não sai do sertão, mas ela tem a vida transformada quando ela encontra o carpinteiro, né? Spoiler, Jesus, né? Que vai trazer essa transformação, esse propósito para a vida dela. E essa questão de trazer o propósito de uma forma emocionante, de uma forma envolvente, é uma coisa muito presente em todos os escritos da Rebeca, tanto que por isso, dentro de todas as minhas leituras de dezembro, também o Ventos do Leste, também um conto dela, entrou para os meus favoritos do ano, né? Foi um conto que me emocionou demais. Era uma coisa que você espera como vai acontecer a história, não uma história que te surpreende no sentido de que você não sabe o que vai acontecer. Conforme ela vai apresentando as premissas, você já imagina qual vai ser a direção da história, mas a forma com que ela narra esse desfecho é tão emocionante, tão envolvente, assim, que pegou demais no meu coração, por isso que acabou integrando o rol dos meus favoritos do ano também. Da minha lista de leitura que eu já tinha passado para vocês, eu consegui terminar O Hobbit, que é um dos meus livros favoritos da vida, e também eu coloquei ele nos favoritos do ano, porque foi muito gostoso essa experiência de reler com o olhar de quem já é escritora, né? Minha terceira ou quarta releitura dele. E foi uma experiência muito gostosa. Inclusive, eu comecei a ouvir o audiolivro dele na Pilgrim, com a Elisa, e ela também está se apaixonando. Então eu já estou ensinando mais uma criança a gostar do Hobbit, né, de Tolkien. E agora eu vou começar a ler Senhor dos Anéis. Eu peguei a Sociedade do Anel para ser a minha leitura de final de semana, a minha leitura de descanso, como eu fiz com o Hobbit para esse ano. E vou fazer uma abordagem um pouco diferente, porque vocês viram que vários livros, né, que estavam ainda na minha lista, né, a releitura de Andorinhas, e aí ler Pardais do Velho Mundo, e diversos outros livros que eu já tinha listado nos outros vídeos para vocês, ficaram sem ler, né, foram arrastados agora para 2026 também. Então, a minha escolha para agora, embora a lista já esteja extensa de novo, com vários livros para ler, eu vou procurar manter a abordagem da escolha dos livros de cada mês, sem colocar uma lista muito fixa para o trimestre. Vamos ver como isso vai funcionar agora esse ano. Então, eu coloquei um livro teológico por mês, que aí vai variar dentro dos temas que eu tenho pesquisado de maneira mais pro pessoal, né, de acordo com o que eu quero estudar de tema teológico naquele momento, ou que estejam relacionados com o terceiro livro, que eu vou trabalhar algumas temáticas da questão da vida pastoral. Assim, o terceiro livro já está em andamento, eu terminei o segundo e ele está em leitura beta. No próximo diário de escrita eu vou trazer mais detalhes para vocês sobre isso. E então o teológico ele vai estar sempre dentro dessa concentração, ou algum tema que eu queira aprofundar mais, ou algum tema que eu queira aproveitar para trabalhar nos livros. Aí um clássico, que agora os clássicos eu estou escolhendo junto com 2 grupos de escritas que eu faço parte, das minhas amigas, tanto das 4 Mosqueteiras, que a gente vai ler O Conde de Monte Cristo, quanto das Meninas do Porão da Escrita, que a gente tem uma lista de clássicos. A gente vai começar com
com Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, que aí é uma leitura mais longa, né, um período de 3, 4 meses para ler cada um desses clássicos, além do Clube Lendo Ficção Cristã, que sempre vou acompanhar algum romance junto com elas, né, que é prioritariamente o tipo de escolha que as meninas fazem para lá, então eu vou continuar acompanhando os romances. E para outras leituras de ficção, a minha ideia é pegar livros que sejam radicalmente diferentes do que eu escrevo, né, para tentar trazer mais riqueza para o repertório. Eu não vou deixar de ler romance, né, vai estar coberto pelas leituras do clube, mas eu quero ter esse olhar mais diferenciado para as outras coisas também, além do Senhor dos Anéis, que vai ser a minha leitura de fim de semana, que aí eu consigo relaxar, consigo descansar de verdade, em vez de ficar tão pensando em como analisar tecnicamente. Na verdade, essa escolha por outros gêneros para a escolha de ficção cristã para ler é justamente para eu conseguir ler e aproveitar o livro até como um alvo de estudo, mas sem ativar muito o meu crítico, porque como eu escrevo romance, quando eu leio romance eu já estou olhando, isso daqui podia estar em tal lugar, isso daqui eu faria diferente, então eu fico analisando tão minuciosamente os movimentos que o autor escolheu fazer, que eu acabo não aproveitando tão bem o livro, né? Ou então preciso às vezes reler algum capítulo para separar a Jessie leitora da Jessie leitora técnica, né? Então tem um pouco disso também. Eu não vou deixar de ler romance, como eu mencionei, mas vou priorizar esses que me desafiam um pouco mais a leitura, né? Que seja mais para absorver como estudo do que ficar tentando analisar tecnicamente. E claro que isso vai acabar trazendo uma riqueza para as minhas leituras como leitora crítica também, né? Para o meu trabalho como leitora crítica, porque eu consigo analisar criticamente e trazer mais contribuições para os autores que vierem a mim com textos que são diferentes do gênero que eu escrevo. E eu quero convidar você para partilhar um pouco de como você planeja fazer as suas leituras desse ano, se você está lendo o que vai aparecer, vai ler o que vai aparecer, se tem algumas coisas que você já decidiu que você vai ler. Eu tenho uma lista sempre crescente, né, de livros que eu tenho interesse, e eu estou procurando puxar dali os que eu vou dar prioridade para esse ano. Vamos ver como vai funcionar, eu vou contando para vocês a cada diário de leitura, conforme eu for partilhando dos favoritos do trimestre. E eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olha que lindo! Essa é uma edição independente de Como um Dia Ensolarado Após o Inverno, que eu queria testar como estava a diagramação que a Gabriela fez, inclusive, que ficou maravilhosa. Eu super recomendo o cuidado dela para cada uma das coisas da diagramação. Também ver essa capa ao vivo, né, que a Stephanie fez para mim também, minha cunhada maravilhosa. E poder tê-lo na minha estante é muito precioso, é muito prazeroso. Mas eu convido vocês a ler no Kindle por enquanto ele está disponível, enquanto eu não tenho previsão de quando vou fazer pré-venda do livro físico. E também convidar vocês para participar da minha comunidade de leitores no WhatsApp, que eu passo as novidades e notícias não só sobre o livro físico, mas sobre todo o processo de escrita dos outros livros também. A gente tem um grupo específico que chama Sala do Café, que é onde eu partilho spoilers das histórias e também de como tem sido o processo de criação dos outros livros, das outras histórias. Tem sido muito gostoso construir esse relacionamento com as minhas leitoras e leitores, porque tem homens também no grupo. E tem sido muito gratificante partilhar dessa trajetória toda com vocês. Então eu convido você a fazer parte também da comunidade, não só me seguir no YouTube, também no Instagram, mas estar lá junto com a gente fazendo essas trocas, né? Se você não gosta muito de participar de grupos, de ter muita conversa ali no seu WhatsApp, você pode só ficar no grupo de avisos mesmo para ter essa notícia sempre fresquinha do caminhar de cada uma das coisas dos livros. Aproveite esse momento também para comentar tudo que você quer ver nesse canal nesse ano. Eu já preparei muitas coisas, eu tô com várias ideias diferentes, espero ter inclusive boas notícias em breve para partilhar com vocês, mas eu quero também saber de vocês o que vai ser mais útil para o canal, o que vai ser mais útil para a vida de vocês, porque eu quero produzir conteúdo que sirva, né? Que seja um bom uso para vocês mesmo, que seja bom para se você quer escrever, se você quer ler melhor. Então já faz a sua contribuição aí nos comentários de tudo que você quer ver por aqui. Muito obrigado por acompanhar até aqui, é um prazer ter vocês aqui comigo. Deus abençoe muito vocês e até a próxima.